Pois é, eles conseguiram chegar aqui no Canadá sem fazer o college. Muita gente ainda acha que é impossível você conseguir a residência permanente do Canadá, como eu costumo dizer, chegar pela porta da frente neste país sem precisar passar pela via dos estudos. Então aqui está Gabriel e Roslene, eles vão contar essa história para nós. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal. Muito obrigada, Lúcia. É um prazer estar aqui com você. Vai ser legal compartilhar essa estratégia, essa história, para que possa servir de inspiração, às vezes, para mais pessoas que buscam o mesmo caminho. Exatamente. E vamos começar essa história do começo. Por que Canadá? De onde que surgiu a ideia de morar no Canadá? Bom, primeiro porque o Canadá, a gente tentou analisar um país assim que fosse um pouco mais longe ali de alguns problemas políticos, né? Uma economia também um pouco estabilizada, né? De vez em quando dá assim mais estabilizada. Gabriel? É que desde pequeno eu tive a oportunidade de conhecer o exterior. Meu pai me proporcionou a possibilidade de viajar para fora e eu pude ver o que uma estrutura de um país que está um pouco mais arrumado, vamos dizer assim, que o nosso não tem. Então, desde pequeno eu tenho na cabeça que eu quero isso para mim. E seja ele Europa, seja ele América do Norte, não importa. Então, são coisas que às vezes o nosso país hoje deve muito, isso vai da realidade de cada um. Então, e eu sentia falta. E eu queria isso pra mim, e aí sempre teve a ideia de ir pra fora. E um outro ponto também é um país que a gente pudesse imigrar de forma totalmente legal. E, na verdade, assim, o plano inicial começou, né, depois que a gente casou no final de 2021. O Gabriel falou, e aí, vamos tentar ir morar fora? Eu falei, olha, se a gente for, nós temos que ir totalmente legal. Na verdade, a primeira ideia foi ir para os Estados Unidos. Então, a gente fez uma consultoria, e aí, nessa consultoria, a gente descobriu que seria muito, muito caro, e ainda assim não seria algo garantido. Então, a gente deixou ali um pouco quieto aquele plano. Passamos todo o 2022 ali, assim, com a ideia parada, mas pesquisando algumas coisas e falando um pouquinho do nosso perfil, né? Eu sou engenheira civil, Gabriel também, a gente se conheceu na faculdade, mas ele não trabalhou na área, né? Na área de automóveis, e eu trabalhei na área. E por conta disso, eu sempre gostava de ver também como era a construção lá fora. E por acaso o perfil do filhão uma vez apareceu pra mim e eu seguia ele. Mandei pro Gabriel, falei, olha, o que você acha do Canadá? Aí depois começou e apareceu a Lúcia. Enfim, e aí foi que a gente começou a pesquisar um pouco mais sobre o Canadá. O Canadá nem tava na mente da gente É antigamente. verdade, não Só que era uma aí opção. apareceu, né, essas pessoas de rede social e falaram, nossa, que legal, parece muito parecido com os Estados Unidos, parecem irmãos. E aí Mas com oportunidades, você né? começa a consumir conteúdo de como é as casas, como é o estilo de vida, como é a economia, como é as 4 estações e gostei. Como que faz? Aí Como é que vai? como é que faz pra ir pra lá? Porque nesse meio tempo de ir pesquisar pra ir pra fora, eu já pesquisei pra Inglaterra, pra Portugal, pra Espanha, pra Europa, a Alemanha, gente olhou. Austrália, Japão, não interessa. Qualquer país que tivesse um upgrade em relação ao atual nosso, independente do idioma, fala como é que faz. 90% dos casos para o nosso perfil, porque tudo é perfil. Pra Europa, pra nós, não serve. Nosso perfil não é pra lá. Talvez pra uma pessoa diferente, numa situação de vida diferente, uma idade diferente, um background diferente, possa ser viável, mas pra nós não era. E aí que o Canadá entra como um diferencial no mundo hoje, na minha visão, que torna mais possível para diversos perfis, não para todos, para diversos. E por acaso o nosso se encaixou nesse caso. Que foi uma jornada, mas... Vamos por partes, não é mesmo? Vamos por partes. Pois é, e a gente fala muito de perfil aqui no nosso canal, a gente também acaba mencionando bastante sobre perfil de imigração e eu costumo dizer que é o primeiro passo. Se a gente não conhece o nosso próprio perfil, fica muito difícil de se encaixar nas oportunidades de imigração. Você comentou que vocês dois são formados em engenharia, mas qual que é a idade de vocês? Quanto tempo de experiência? Você comentou sobre que Europa não seria uma opção, ou seja, vocês provavelmente não têm dupla cidadania também, só para as pessoas conhecerem um pouco mais da história de vocês. Bom, então a questão do perfil. Pelas nossas pesquisas, a gente entendeu que a imigração é um fator econômico. Então, o fator idade é muito importante. Então, quanto mais jovem você pode ser uma vantagem. É uma das vantagens. Então, isso ajudou. Formação acadêmica, então você ter um bacharelado, às vezes um mestrado, também serve, show de bola. Experiência de trabalho, não precisa ser necessariamente na sua área, pode ser independente, você tem que ter experiência de trabalho. Aí o tipo de experiência obviamente, dependendo do lugar onde você vai, como por exemplo a Europa, é um determinado perfil. No Canadá também já era outro. Enfim, são os fatores que cada país avaliava se um candidato é elegível à imigração ou não. Então, quando a gente fala de perfil, é isso. Qual a tua idade, formação profissional, experiência de trabalho, educação,
Só acho que são esses os principais fatores. E aí, falando de Europa como exemplo, que foi o país, eu pesquisei muitos lugares lá, eles que é muito focado na área profissional de trades, ou então intelecto muito elevado, mestrado, PhD, eles querem físicos, querem professores. Então, eu sou um funcionário de área administrativa no ramo da indústria de automóveis. Para qual país do planeta que a minha formação profissional serve? Infelizmente, nenhum. Então, quais são os outros fatores que eu olhei? A idade, isso me atende. Eu tenho um bacharelado, show de bola. Educação não importa o bacharelado, desde que você tenha um. Beleza, tá completo. Experiência de trabalho, não é numa área em demanda, mas é experiência de trabalho. Beleza. Então eu atendi em diversos outros requisitos. Então, quais desses lugares do mundo me abraçariam da forma que eu sou hoje? E essa questão do perfil é importante, porque o meu é um. Então, se você vai em casal, vai junto com uma pessoa, o cônjuge interfere. Então, você tem que definir quem que é aquele que vai puxar, né? Falando assim do nosso perfil, né? Ambos a gente tinha formação. Gabriel tinha o inglês desde pequeno. Eu tenho a formação de engenharia e estava atuando na área. 8 anos de experiência na área e Gabriel na área de automóveis, né? Mas o meu, sempre fiz inglês, mas nunca levando seriamente. E então, meu inglês era mais ou menos. E aí, o nosso perfil meio que estava trocado, né? Porque a minha área é em demanda, mas eu tenho experiência e a graduação, mas não tenho inglês. E ele tem a experiência, quer dizer, não tem experiência, tem graduação e tinha inglês. Olha o ponto. Então, principalmente para quem está em casal, pensa dessa forma. Eu tinha 4 requisitos de 5 para ser o candidato perfeito. Faltava a área de demanda. Eu não tinha, mesmo tendo a formação. Ela tinha área de demanda, é a pessoa que o país precisa, mas o idioma estava pecando, porque para uma profissional de engenharia, o idioma tem que estar no nível muito alto. Então, aí que agora? Para onde a gente vai? Aí que... E aí vocês chegaram na sinuca de bico. Até conseguimos nos encaixar em alguns pontos, porém faltava aquele elemento essencial para vocês então conquistarem a residência permanente. E a partir desse ponto, já com conhecimento sobre o perfil de imigração, já sabendo que o Canadá seria uma opção, como que vocês estruturaram o planejamento de vocês? Então, é que na verdade a gente adiantou um pouquinho, né? Mas essa ideia lá atrás, quando a gente analisou sobre o Canadá, a gente procurou primeiro a opção do college. A gente até conversou com uns casal que era conhecido, a gente conheceu, morava em Vancouver, e eles explicou pra gente qual seria o processo de mudança para o Canadá. Nisso a gente não tinha experiência nenhuma. Então a gente decidiu ir por college e fizemos, então assim, seguindo uma ordem ali do tempo, né, que a gente levou desse planejamento, em 2023 a gente fez uma consultoria educacional para ir por college. Então o Gabriel, com o perfil, com os requisitos dele, a gente conseguiu aplicar ele para um college. Vocês chegaram a aplicar para o college? Em 2021, quando a gente pensava em migrar, sabe quando você conta pro parente, e o parente tem um amigo, conhece alguém, eu conheço alguém que foi pro Canadá, fala com essa pessoa, a gente entrou em contato. E naquela época, para aquela situação, pro perfil daquela pessoa, eles vieram e às vezes para essa pessoa deu muito certo essa estratégia e tá tudo bem. Fala, não, vamos fazer igual, sem olhar para os novos horizontes. Então, se eles fizeram, deu certo. É porque, assim, o processo Canadá, ele é lento de certa forma, e a gente conhecer todas as coisas, as possibilidades, demora. Então, a gente teve um amadurecimento muito grande. Então, nós conversamos, decidimos que ia fazer o college, aí a gente foi procurar. E você entra no Instagram e o que chove de perfil de consultoria educacional. Verificamos uma pessoa, uma brasileira, contatamos ela, fizemos todas as orientações, muito bacana. Aí a gente foi, tem a questão financeira também, porque o college você tem que comprovar, tal, todos os valores. Então, naquele patamar que a gente estava em 2023, a gente não tinha ainda um certo valor em dinheiro, né? Então, a gente teria que batalhar. Procuramos o college mais barato possível. E a escolha do local também seria Vancouver. E já estava no patamar em que lá o custo de vida estava sendo um pouco alto, mas o nosso college era baixo e a gente iria batalhar para juntar o valor, né, para poder conseguir ir. Porém, isso foi em 2023, ficamos 2023 inteiro procurando essa questão. No final, a gente conseguiu esse college, aplicamos e o Gabriel começou a fazer os briefing cursos. Briding cursos. Que são os cursos iniciais, pagamos a primeira parcela do college ainda. Então, a gente estava pronto para aplicar. Mudou as regras de imigração, aonde eu não poderia mais trabalhar, porque ele iria estudando e eu iria trabalhando. E olha que coisa, é que naquela época a estratégia de casal é o aplicante principal, que vai estudando com menos horas trabalhadas e o cônjuge sustenta a família enquanto você batalha o PR e aí segue.
Só que isso foi de dezembro para janeiro. Aí quando eu recebi a minha LOA para poder aplicar pro visto, foi numa quinta-feira. Aí, semana que vem eu aplico pro visto. Beleza. Na sexta-feira, eu nunca esqueço esse dia, 22 de janeiro de 2024, acho que foi essa data, se não me engano, mas foi numa sexta. Chegou a notícia da imigração que todos os perfis de Canadá estavam falando sobre cortar o visto de trabalho do cônjuge, acabou a estratégia do Collins, e agora, não sei o quê. Falei, e agora? Eu já paguei a primeira parcela, aí a gente entrou em contato com a pessoa que estava ajudando a gente nesse processo de estudo, falando, realmente, isso aí é complicado, porque se você der entrada no visto agora, a Roslane não vai ter o visto de trabalho, ela vai ter que ir como turista. Então, assim, a gente pausou tudo, aquela situação, fomos ver outras oportunidades, aí as outras oportunidades seria trocar para um mestrado. Né? Aí, nesse ponto, a gente já estaria procurando no Canadá inteiro, qualquer lugar do Canadá que tivesse um mestrado que a gente pudesse ir. Só que o mestrado era muito mais caro, as regras foram mudando, foi o ano que estava tendo as trocas de eleição e a maior bagunça. Aí a gente falou assim, bom, aí a gente já estava naquele ponto. Gente, qualquer lugar do Canadá aqui, aceitar a gente está indo. Aí começamos a procurar todos os outros programas de imigração, né, os provinciais, e aí chegamos no ponto em que, procurando job offer também. Aí a gente mudou o projeto, falou, não, vamos fazer o seguinte, a Roslane estuda inglês e a gente tenta aplicar para uma job offer. Tanto é que a gente até participou de uma feira de recrutamento em São Paulo, em outubro de 2024, né? Que a gente foi para São Paulo, que era da Irving, lá de New Brunswick. E nesse ponto, o Gabriel já estava estudando francês. Quando o corte do college chegou, falaram, agora é só mestrado. A gente não tinha ouvido falar de outra forma de me chegar com PR fora do Brasil ainda. Então vamos escolher um mestrado. Aí os mestrados, o dobro do preço de colleges convencionais. Então o dinheiro. E detalhe, naquela época, a prova de fundos para casal era 10 mil dólares. Foi para 25 mil, mais um mestrado de 40. Falar, antes eu precisava de 100 mil, agora eu preciso de 400, de 500 mil. Falei, não, acabou, esquece, esse dinheiro é fora de cogitação. Aí a gente tentava, não, nós vamos achar um mestrado de 20 mil, vamos achar um mestrado de 10 mil, e batalhando e teimando contra a maré. Até que a gente até investiu em novas consultorias de imigração, a gente investiu em 2 depois disso. Aí uma pessoa falou, não, seu perfil, se você tem inglês, você estuda francês, você vai ter tantos pontos e você vai chegar com o PR do Brasil. Aí eu, francês... Já foi difícil inglês, eu vou estudar esse trem assim numa língua do zero, de jeito nenhum. Vamos olhar o college, vamos olhar, mas estão continuando no mestrado? Vamos. Aí eu falei, não, vou contratar outra consultoria de imigração. Vai que essa pessoa me fala uma coisa diferente. O que aconteceu? Falou a mesma coisa. Por que você não está estudando francês? Você tem idade, você tem isso, você vai conseguir tantos pontos. Foi aí que e nesse intervalo de tempo de 2024, no comecinho, quando teve o corte do college, eu entrei na Universidade Federal da minha cidade, lá que tem os cursos de idioma, mas era assim, bem simples, bem mediano, não focado na imigração. Falei, deixa eu começar, só pra ver. Que aí, em 2000, aí a gente tava olhando as outras portas de programas que tem, descobrimos que lá em New Brunswick tem uma que te dá uma residência permanente, sendo bilíngue, mas de uma forma mais leve, que é um programa chamado Strategic Initiative Stream, de New Brunswick. Você tem que ser bilíngue, só que seu francês tem que ser CLB 5. Esse programa estava aberto, e naquela época o povo falava assim, você só precisa fazer uma visita exploratória, você tá fora do Brasil, você compra uma passagem, vem pra cá, pra Moncton, pra Saint John, conhece a escola, não sei o quê. Tem um roteiro que você segue, volta pro Brasil e abre uma expressão de interesse pra província pra você receber uma nomeação provincial e conseguir o PR. Fala, pronto, tá aí, ó. Se tiver que estudar o francês, essa via é mais fácil. Vamos por ela. Qual que é a meta? CLB 5. Foi aí, então, que na metade do ano de 2024, eu me matriculei para ser aluno da professora Janete. Falei, não, agora o francês vai ter que sair. Por acaso lá, né, apareceu ela, falou, não, você quer ter o seu CLB 7, assim, em pouco tempo? Então eu vou pra ela. Aí eu falei, você tem certeza? E essa aqui foi totalmente coisa. Eu falei, não, investir em curso... É que eu falei assim, é meio caro, né? Eu falei, você vai fazer, tem certeza? Ele falou, não, mas vai valer a pena. Mas falando na questão de preço, eu tinha olhado na Aliança Francesa de São Paulo, cursos online, que se você fosse somar que eles te prometiam o C1 em um ano, dava mais de 50 mil reais. E se você tem por um valor que seja 10% disso, para conseguir a mesma coisa, fala, não, enfim. Nos tornamos alunos da professora Janete e eu estava focado no CLB 5. Aí você até chegou a fazer a prova, Então, nessa época, o curso da professora Janete era só TEF. Só TEF Canadá. Eu estava estudando pro TEF,
que aí teve a feira de recrutamento em novembro de 2024. Foi em outubro, mas você já tinha feito a prova antes da gente ir na feira. É que assim, aí eu tinha agendado a prova. E eu fiz a prova, e o meu resultado naquela época tinha sido 7,765. Opa, 5 acima de tudo. Sou elegível ao estratégico nesse sentido. Acabou. Não preciso tirar o 7. A gente, porque assim, até o nível de conhecimento que a gente tinha, sabe, parece que tava ótimo. Só que toda vez que a gente parecia que tava bom, a gente conversava para ver algo realista, já caía por água abaixo de novo. E por que eu também estudei o francês, e especificamente dessa feira? Por New Brunswick ser uma província bilíngue, a gente tem um caso de sucesso de uma pessoa que participou da feira, nem sendo bilíngue, e conseguiu o convite para morar em New Brunswick. Mas são casos que a gente vê ali dentro da nossa comunidade, da jornada. Eles nem tinham perfil aberto no Express Entry, inclusive, nem tinham teste, e foram convidados e conseguiram a residência permanente. Óbvio que depois eles se prepararam, abriram o perfil e tudo mais, mas são famílias que participaram dessa mesma feira de recrutamento e que conseguiram a residência. E a gente foi para essa feira com essa intenção. Essa foi a intenção. Só que não deu muito certo, mas tinha um oficial de imigração, inclusive o Gabriel falou com ela. A gente percebe que essas feiras são mais voltadas para a galera da área de traders, de caminhão, mas não, a gente foi com esse foco. E no final da feira, por acaso nessa feira, 2 oficiais de imigração da província estavam ali. Aí eu fui conversar com um, falei, ó, tem alguma forma de migrar sem sediar e demanda? O cara já me cortou e não deu muito certo. Aí eu fui conversar com a outra. Aí por acaso com a outra, eu já perguntei diferente. Eu já perguntei, pra quem é bilíngue? Aí ela começou a falar em francês comigo. Aí eu comecei a falar em francês com ela, já era aluno da professora, já tava na fase 3 ali, eu já conseguia conversar. Ela ficou encantada com o fato de nossa, eu falo francês, e eu lembro que tinha uma galera em volta, que tava na fila pra falar com eles, e o povo começou a olhar assim, e falou, nossa, ele tá falando francês. E ninguém sabia disso. Aí ela falou, não, eu gostei disso. Faz o seguinte, você já tem as 2 provas, todos os documentos? Eu falei, ainda... Faz o inglês. Eu falei, tem o ECA, tem o francês, tá faltando só a comprovação de idioma de inglês. Então faz o seguinte, ela me deu o e-mail dela. Quando você tiver tudo, você me manda que a gente conversa. Falei, pronto, conseguimos o que queria. Só que... Meu Deus, calma. Só que não, minha Nossa Senhora, você que deve estar assistindo esse vídeo, você deve estar com o coração na mão. Quantas vezes a porta foi fechada na nossa cara? E sem contar, né, Lúcia, que acho que a gente não falou, nós morávamos em Cuiabá, no Mato Grosso, então todas essas, é que nem começou ainda as viagens para as provas, né, mas essa feira foi em São Paulo, então tudo isso também era uma jornada. Então, eu sei que tem muita gente da comunidade que às vezes tem muito mato-grossense também, que para conseguir fazer as provas e fazer tudo, tem que envolver passagem aérea, hospedagem, para quem às vezes já está em São Paulo, já está em lugares onde já tem centros de prova, já ajuda bastante. Então tinha tudo e tudo para desistir, né? Motivo para desistir não falta. Pois é, mas eu já ouvi essa história uma vez, que eles falaram, olha, se você tiver tudo pronto, basta me mandar um e-mail. Não, a gente pegou o e-mail, tiramos foto, porque ela escreveu numa caixinha ainda, e a gente ficou com aquilo, sabe? Nossa, mas até hoje nunca responderam. Então, vamos lá. Aí... Vocês não mandaram follow-up? Mandamos. Claro. Deixa eu então continuar na história. Isso foi outubro, né? Aí, beleza, tinha a prova, participamos da feira, chegou o final do ano. Aí a gente tinha agendado a prova do CELPIP para janeiro. Falei, não, em janeiro eu vou fazer essa prova, vou mandar e-mail para essa mulher, vou conseguir residente permanente em New Brunswick. Beleza. Porque nessa época tinha acabado de chegar o CELPIP no Brasil. Não sei se você vai lembrar, Lúcia, não tinha CELPIP no Brasil. Tinha só IELTS. E esse IELTS, ó, tem quem goste, mas eu não gostava. Acadêmico. E aí as provas começaram em janeiro. Aí, só que tinha um porém, eu tava monitorando o programa de imigração que me interessava, porque eu tinha comentado com ela no dia do evento sobre o Strategic Initiative Stream, e ela, yes, that's true. Eu tava com isso em mente, só que naquela época, final de ano, o programa tinha fechado, porque era final de ano, já tinha enchido, e aí, falei, não, quando virar o ano ele reabre, beleza. Virou o ano, fiz a minha prova e no site da província estava lá. O programa encontra-se temporariamente fechado. Temporariamente fechado. Aí fechou o programa. O programa estava fechado, não quer dizer que fechou, tá fechado. Eu fiz a prova e mandei. E depois que a gente conseguiu a prova do CELPIP, a gente mandou um e-mail. Fizemos tudo. Mas o programa continuou fechado. Quanto à questão do e-mail... Não teve resposta. Mas eu tenho uma dúvida.
Nesta época, vocês tinham o Express Entry? Não, porque faltava a prova do CELPIP para abrir. Então, aí deixa eu entrar na próxima programação. Então, até o momento, o Gabriel tinha uma nota de francês que não era suficiente. Aí nós dois fizemos a prova de inglês. Entrou janeiro, esse programa fechou. Aí nós resolvemos novamente contratar uma consultoria para poder verificar o nosso perfil. Ela tá perguntando de abrir. Por que não tinha aberto? Por que não abriu? Porque você tinha que somar naquela escala de 0 a 100 pontos, tinha que ter os 67. E para eu conseguir, tinha que ter os dois. Porque minha nota de francês não era 7777. Tinha que ter o CLB 7 em um dos idiomas. Eu só tinha o 7765 do francês. E aí eu fiz o meu CELPIP, tirei 4 8. Mesmo tendo inglês há muitos anos. Então, 2 pontos. Vocês lembram que nessa iniciativa estratégica que eles fizeram, no final eles chegaram a cogitar quem tem perfil aberto no Express Entry pode mandar o número do Express Entry? Não foi desse jeito. A gente estava com a esperança que tivesse isso, mas não teve nenhuma menção aos oficiais de imigração. Eram pessoas que estavam ali, mas eles não se pronunciaram. Nós que fomos falar com eles, mas também não teve abertura. Então, assim, dessa vez não teve essa para nós não chegou. Aí. Se eu soubesse, seria outro caminho, talvez, né? E falando do CELPIP, você tirou 888. Você chegou a fazer uma preparação específica para o CELPIP ou você foi naquele, vou ver o que vai dar? Não. A preparação que eu fiz foi, entrei no site, ele tem os 2 simulados gratuitos. Mentira que você fez isso. A gente, assim, não se preparou muito. Mas nós já sabemos. Assim, o CELPIP, eu achei uma prova tranquila de fazer. Então, o ideal, se você vai fazer, é estudar para a prova e focar no jeito da prova. Mas por que eu tive essa mentalidade de não estudar? Porque eu falo inglês desde pequeno. Então, na minha mentalidade, como o objetivo era 7. Então, eu tinha certeza absoluta que eu tiraria 7. Dito e feito. Assim, tive 4.8 sem me preparar, mas eu já tinha a bagagem do idioma há muito tempo. Só que eu não fazia ideia de que às vezes você ter um 9999 mudava o jogo lá na frente. Eu vou até deixar de recomendação aqui pro pessoal, o Teacher Mike, tem até vídeo aqui com o Teacher Mike, que ele ensina as técnicas da prova. Por gentileza, faça mais de 2 simulados, conheça a técnica da prova, por causa disso que o Gabriel falou. O 9 faz completa diferença no seu perfil de imigração. Se você tem uma realidade parecida com a dele, que já tem conhecimento de inglês, você responde lá, eu tenho inglês intermediário, você não faz ideia o quanto que essa preparação pode realmente mudar o jogo para você na imigração. E eu vou chegar no ponto onde a preparação faz a diferença no francês, você já vai entender. Depois que a gente viu que o programa não ia abrindo, não virou o ano, não abriu, a gente já tinha tudo, mandamos um e-mail, não tivemos resposta, fala, e agora? Mas esse tudo que você tá falando é só dessas notas, nós não tínhamos feito a validação do diploma ainda, tá? Nós fizemos a consultoria com a Camila em janeiro, e aí ela falou, olha, prepara o perfil de vocês, Gabriel, continue estudando francês, e faça a validação dos nossos diplomas pra gente poder abrir o nosso perfil. É que assim, eu fiz a validação do diploma, só que nessa época a gente ainda estava focado com Strategic Initiative Stream, a gente ainda estava focado com isso, longe de tentar sonhar PR do Brasil ainda. Só que aí, na consultoria de imigração que a gente pagou para ter a informação, ela falou, talvez pode ser que eles nem abram. Então vocês vão ficar à mercê de um programa esperando ele abrir. E, inclusive, lá na frente, depois, atualizou o site da província, escrito bem assim, já temos expressões de interesse para 2025 inteiro, só 2026. Foi quando atualizou isso que a gente teve certeza. Foi lá para fevereiro que mudou isso no site da província. Aí eu vi, essa porta tá 100% fechada. Aí a gente foi correr atrás do Express Vai ficar o ano inteiro. Foi aí que na consultoria ela falou, faz o seguinte, esquece 5, mira no 7, fila de francês. Quando eu tive o ECA mais as 2 provas, e o que a Lúcia sempre fala? Abre o perfil. Eu abri o perfil, 320 pontinhos. Não interessa, o perfil tá aberto. Aí eu fui atrás do 7. Só que como eu tinha feito o TEF, eu só tinha TEF na cabeça. E eu achei uma prova ruim, não gostei, não me adaptei da prova. Foi um sacrifício fazer essa prova. E eu fiz na época com o Lucas, integrante da jornada dele. Se ele ver, ele vai lembrar. O Lucas estava na minha sala. E teve um amigo meu, Carlos, que hoje está aqui em Calgary também, que ele fez junto. E aí, em fevereiro, se eu não me engano, quando virou o ano, a Janete estava atualizando o curso dela para TCF. Eu estava lá, meio assim, será que eu vou estudar para esse CLB 7? Eu não sei, será que eu desisto? Aí o meu amigo Carlos me mandou uma mensagem, fala, a gente tinha um grupo no Telegram, e ele mandou, gurizada, galera, tirei o 7. Falei, como assim? Como assim você tirou o 7? Você fez a prova em dezembro, o que foi? Sabe o que eu fiz? Eu fui fazer o TCF.
Fui pesquisar a prova, achei que ela me adaptava melhor, porque não é que a prova é mais fácil, tem perfis e perfis. Foi o que eu achei muito melhor, muito mais fácil a prova oral. Aí eu, como assim, Carlos? Aí ele falei, pois é, eu só fiz uma preparação básica ali pra prova, né? Adaptei, estudei a estrutura da prova. Dito e feito, fui lá e tirei 8877 e beleza. Esse meu amigo abriu o perfil em fevereiro e por acaso, e logo depois começaram as chamadas e ele, cara, recebi o ITA. E nessa época, aí eu falei, olha, e esse TCF aí? E aí a Janete tinha começado a incorporar o curso de TCF dela e tinha aberto até o programa do acelerador na época também. Falei, não, Que aí segura essa intenção. Ó, e Gabriel já estava nós estamos em fevereiro. Fazendo, em fevereiro. Nós estamos em fevereiro. Calma que nós vai chegar pra frente. Não, é que eu falei assim, começou o acelerador. E aí no final do acelerador, que aí eu vou contar como é que a Lúcia também entrou na nossa história. Sim, mas vamos mês a mês. Nós estamos em fevereiro. Eu comecei a me preparar pro TCF. Aí a gente vem naquela mentalidade, quando é que eu vou fazer a prova? Não, eu vou... Porque o programa da Janete, ele começava do 0 até a fase 3 novamente. Falei, não, eu vou fazer de novo isso daí. E foi muito bom. Hoje, esse ano, inclusive, ela fez de novo esse programa e, ó, é maravilhoso, deu certo. Eu comecei a preparar pro TCF. Isso era final de fevereiro. Aí, março, abril, marquei a prova para maio. 2 meses acho que é o suficiente. Mergulhei nos simulados, eu tinha uma rotina de estudos bem pesada. Falando sobre rotina de estudo, que isso é o diferencial. Porque quando você escuta pessoas tipo a professora que te fala, você tira o CLB7 em um ano, isso é totalmente verdade, mas depende da quantidade de horas que você se dispõe do teu tempo. E, gente, só pra falar, tem que ter uma disciplina gigantesca, não é pra qualquer um. Se dependesse de mim, ó, não saía. E para quem vai estudar, para mim funcionou o seguinte, não funciona sentar 5 horas na cadeira e ficar 5 horas seguidas estudando, isso para mim não funciona, você divide ela durante o seu dia. Então eu ia pro trabalho, 30 minutos, 40 dirigindo, podcast no carro. Eu tava na academia correndo na esteira, falava, não, hoje eu não vou fazer musculação, hoje eu vou fazer 1 hora de corrida na esteira, corrida com caminhada, botava as aulas da prof ali para ficar assistir com o fone. Matava 2, 3 aulas de uma vez só. Chegava em casa para fazer as atividades. Então você dilui esses estudos ao longo do seu dia. Na hora eu trabalhava 8 horas por dia, mas tinha 2 horas de almoço. Meu almoço, eu não dormia, eu não cochilava, eu não colocava a perna para cima, não ia bater perna. Eu tirava as 2 horas, abria o meu notebook e assistia as aulas, fazia simulado de prova, fazia atividade. As atividades da professora, tudo. Fazia na hora do almoço. E aí, você fez a prova em maio? Chegou o mês de maio, fiz a prova. O que aconteceu? 8876. Foi na trave. E eu descobri que esse 6 foi uma... Porque o TCF é por pontos. 444 pontos, se eu não me engano, 48 eu tive, que dava CLB6, e era 54 ou 58 para 7. Ou seja, foi uma questão que me tirou do jogo. Nossa, mas eu passei mal. Eu passei mal esse dia. Em qual competência que foi? Foi a de leitura. Puxa vida. Eu fui bom em falar e escrever, que é onde a maioria acha que é mais difícil. E nas de marcar X foi a que eu fui pior por uma questão. Aí você, no mesmo dia, já marcou a próxima prova para Estamos em maio. Como a prova de marcar, você já tem o resultado na hora, falei, não passei, tô fora do jogo. Ali mesmo, na recepção da instituição, eu já falei, quando que é a próxima prova? Mês que vem, dá para mim fazer inscrição? Dá, já faz aqui, já me matriculei pro próximo mês. 30 dias, então, nova prova. Voltamos para Cuiabá, já providenciei uma passagem aérea, tudo para o próximo dia. Aí eu já comecei de novo. Plataforma de simulado, eu fazia 2 a 3 simulados por dia. Por dia, porque a plataforma ela tem de 30 a 35 simulados, dependendo da competência, eu fazia 2 por dia. Um de manhã e um à tarde. E eu matei todos os simulados em 10 a 12 dias. O que eu fiz? Peguei todos os simulados que eu fiz, eu refiz. Porque eu salvo. Toda vez que eu terminava o simulado, ele me dava lá meu CLB. Aí eu tirava 7, 6, 8, 7, 6, 8. Quanto você tirou nessa próxima prova? E eu ia salvando meus simulados numa pastinha. E eu ia estudando as questões que eu ia errando. Então, para quem tá nessa fase simulada, é muito importante. Não é só fazer, você tem que entender o que você tá errando. Beleza, eu fiz isso durante um mês inteiro. Cortei a lazer, me dedicava ao máximo. Aí chegou o mês de junho, fiz a prova de novo. O que aconteceu? 12, 12, 8, 8. 12, 12 e 8, 8. Eu quase gabaritei a prova de marcar de tanto simulado que eu fiz na minha vida. Caramba! Meu Deus! Que nota excelente!
Excelente. Acho que era de 699, eu tive 690 nas duas competências de marcar. E eu já sei que é o que eu errei foi a questão de 3 a 9, que valia 9 pontos. Foi uma dessas aí que eu errei, que aí, meu Deus, como é que eu pude errar uma fácil? Mas, Aí a gente atualizou o nosso portal no Express Entry e foi para 431 pontos. e detalhe, Vamos só recapitular aqui. Você estava com CLB 8 no CELPIP, você conseguiu essa nota no francês, somente com o bacharelado ali em engenharia e a sua experiência de trabalho. A Roslene, em algum momento, ela fez teste de proficiência, equivalência do diploma para adicionar pontos ou não? Eu fiz o CELPIP e o meu foi 4. foi no CLB Ficou 4. CLB 4. Na prática, é muito importante o seguinte, para quem vai aplicar com o cônjuge, como ela tirou uma nota abaixo de 7, por exemplo, a nossa simulação de pontos estava dando 431 com toda essa realidade. Ela teve o CLB 4, foi 5, 5, 4, 4, uma coisa assim. Então a nossa nota era 431. Se porventura ela tirasse 7, 7, 7, 7, ia para 444. Já aumentava. Então, assim, Isso para nossa pra estratégia, né? pra nossa Eu até ia perguntar, você não refez a prova do CELP para buscar o 9? Então, refez lá na frente. Beleza, só que a gente tem que entender que nessa época que a gente tirou a nota, tinham tido 3 sorteios de francês no começo do ano, fevereiro e março, com notas 379, 402, 300, tudo nota baixa. Aí, esse ano foi o ano que o governo teve eleição. Então saiu o Trudeau, o Cartney começou a disputar com o Polievre, enfim, não teve chamada de francês. Então, quando eu tirei a minha nota, eu e uma galera que tinha tirado, tava, nossa, vamos esperar o sorteio. E cadê o sorteio? Isso início do ano já. Eu tinha atualizado meu perfil, tava com 431 lá, falei, não, começo do ano era 379, pra que eu vou me esquentar com o ponto? Eu tenho ponto de sobra. Ou seja, todas as chamadas do ano eu passava em todas, então não vou esquentar com pontuação. Foi aí que em agosto teve o primeiro, depois de vários meses sem, que aconteceu? Isso a gente tava em 2025, né? 25. Foi 489 pontos. Eu falei, meu Deus, que pontuação que é essa de francês? Eu tenho só 400, eu os meus 430 lá chorando. E agora? O que eu faço? Aí eu entrei em desespero, falei, vixe, a nota subiu demais. Como é que eu faço para subir a nota? Eu já tirei nota boa no francês e eu não quero fazer mais nota de prova de francês não, pelo amor de Deus, já foi a terceira. Onde que eu podia ganhar pontos? Inglês. Foi aí que eu me tornei o aluno do Teacher Mike, eu fui aluno dele, foi excelente, nossa, e é aí que entra aquele ponto. Lembra que você falou sobre estudar para a prova e falar o idioma? Você vê, eu falo inglês há anos, tirei 4 8. Eu estudei para a prova de francês, tirei 12 12 8 8, tive 2 12, uma nota superiormente, uma nota muito melhor que a de inglês, só estudando um ano, menos de um ano o idioma. Como é que você explica isso para alguém? Fala, justamente, estudar idioma para fazer qualquer outra coisa é uma coisa, estudar para a prova é totalmente outra. Então aí que entra o ponto. Então eu falei, eu fui aluno do Teacher Mike, quero fazer a prova do CELPIP para tirar 9. Então nesse meio tempo, em agosto teve a chamada de 480, em setembro teve a chamada de 446, eu estava estudando para a prova e eu fiz a prova nesse mês que teve a chamada de 446. Tirei, sabe, eu tive um problema de ansiedade no dia da prova, infelizmente. A ansiedade é um problema meu e eu tirei a mesma nota que a da primeira prova. Tudo 8 ali. Nem tive nenhum 9zinho. Se eu tirasse um 9zinho... Não mudou nada, quase ficou pior. Eu ganhava pelo menos 3 pontinhos ali, porque se você tirar 4 a simulação de pontos, se eu tirasse 4 9s no CELPIP, minha nota de 431 ia para 491. Aí, pode vir outra rodada de 480 pontos do francês, que o Canadá é meu, o ITA é meu. Só que aí eu não tive nenhum 9zinho, porque se você tira 9s individuais, ele dá uma somadinha ali. Uhum. Aí o que aconteceu? Eu fiz essa prova, fiquei triste com a nota. No outro mês teve outro sorteio. 432 a pontuação. A minha pontuação era 431. 431 era nossa. Pensa numa tristeza. Falei, foi por uma unha que eu fiquei de fora. Falei, não é possível. Aí eu fiquei com raiva, falei, eu vou estudar para esse CELPIP de novo, eu vou tirar pelo menos um 9, porque aí eu ia para 433. Aí explicando um detalhe, né? Depois que voltou a ter as chamadas de francês, o Gabriel ficou monitorando e fazendo a comparação com o ano passado, quando está tendo normal. Então a gente já ficou analisando, porque era a cada 4 semanas, né? Então a gente esperava ter uma chamada de francês. Então essa que foi de 432, que não foi a nossa hora, eu falei, calma, que tudo tem hora certa. Na próxima não é possível, porque esse negócio vai. É que a gente ficava com medo, às vezes, não ter mais. De porque não teve 3 no começo do ano e 3 no segundo semestre. Tava chegando no final do
ano, então a gente não sabia, vai que o povo para de trabalhar, enfim. Mas a gente, até hoje, 2026, a gente percebe que as chamadas francófonas têm um padrão. Elas normalmente acontecem a cada 4 semanas, uma vez ao mês sempre tem. Então, aí eu até pensei, não, vou marcar outra prova. Foi aí que até a Roslene falou, segura um pouco. Vamos esperar a próxima. Dito e feito, a próxima foi a de 416. Dia 29 de outubro de 2025. A gente estava esperando. Eu tinha uma bandeirinha pequenininha do Canadá que eu tinha pintado 1 ano atrás. Pendurei ela lá, fiz uma foto. Eu falei, hoje esse negócio sai. E eu sabia Dito e feito. Eu sabia que ia ter sorteio nesse dia, porque casava certinho com... Eu tava monitorando essa semana. Falei, hoje vai ter. E eu tava trabalhando no meu horário de almoço. Falei, vai acontecer. Aí o aplicativo... Plim, chegou lá. French Proficiency Language tava lá, aí eu entrei 416, falei, agora? Gente, mas eu não sei o que acontece, porque assim, as pessoas ansiosas parece que não comemora. Gabriel não comemorou, gente! Que isso? Eu fico indignada com algumas coisas. Porque eu tava trabalhando. Mas é porque, assim, o processo Canadá e toda essa espera, é porque a gente está falando dos eventos pontuais. Existe uma vida em andamento em tudo isso. Começou em 21, nós estamos em 25. E existe também pessoas muito direcionadas que também, às vezes, esquecem um pouco do momento. Então, assim, era intenso, de certa forma, vivenciar tudo isso e ainda trabalhar, né? Fazer toda aquela ligação entre as coisas. Então, quando chegou, parece que a gente já estava esperando há tanto tempo que foi só uma conclusão de uma situação, sabe? Todas as emoções parece que já tinham ido embora. Não Tava sei, até cansado. Mas foi muito bom. E eu, analisando toda essa jornada de vocês, eu quero até fazer uma pergunta, que eu acredito que muitas pessoas que estão acompanhando o vídeo, elas devem estar se perguntando. A jornada de vocês começou em 2021, certo? 22. De 22 com pesquisa, com análise. Perfeito. E se vocês tivessem tido conhecimento do francês, do Express Entry, em 2022? Então, como que teria? Nós tivemos. Depois que a gente falou, que a gente desistiu do plano Estados Unidos, aí nós fizemos, que foi olhar o Canadá, nós fizemos uma primeira consultoria, e aí a pessoa falou, olha, o francês daqui uns anos vai ser ótimo. Só que a gente estava cru de tudo, o Gabriel já tinha inglês, ele falou, não vou fazer francês. Então a gente foi para outras opções. Isso foi em 2022, eu até olhei na minha caixinha de e-mails, foi em janeiro de 22 eu fiz essa consulta. Então a gente achou a consultora assim muito prática, meio rígida. Ela falou mas assim, ela tava toda certa. Ela pegou nosso perfil e falou, não, bacharelado, do jeito que não, vocês educação, têm. menos de 30 anos, pontuação máxima. Ela falou, não, 7 no inglês, 7 no francês, vocês vão ter ali próximo de 400 pontos, hoje a chamada de francês está em 330 naquela época. 330, 300 não sei o quê. Aí ela falou, sabe o que você tem que fazer hoje? Só aprender o francês. Aí eu perguntei, e pra estudar, sabe? A gente quer ir logo. Eu tenho amigo que já foi, tem tanta gente que faz então, isso. Assim, gente... Aí ela, não mexe com isso não. Aí, educadamente, porque eu insisti, ela me explicou mais ou menos como funcionava. Mas aí ela batia na tecla, estuda francês, em 2022. Aí eu lembro quando acabou a consulta, a gente desligou assim, era de noite pra nós. Aí eu olhei pra Roslene assim e falei, eu tô tendo que estudar um idioma de novo. Não, a gente achou assim que não teria necessidade disso, né? Falou, não, deve ter outro jeito mais rápido. Mas sabe? Assim, abrindo um outro adendo em relação ao processo de imigração, eu vejo que não dá pra gente ter as coisas na hora que a gente quer. E não é porque não seja bom, é porque a gente também precisa de um amadurecimento. Então, todo esse tempo que a gente passou, essas idas e vindas de cada coisa, nós aprendemos muito. E nós, tipo assim, para encontrar o caminho certo e ter o tempo certo das coisas, até para a família, porque no início era um projeto só nosso, a gente também não foi abrindo muito, porque uma coisa ou outra que a gente abria, as pessoas, mas para que você quer sair do Brasil? Mas para que não sei o quê? Então, são muitas coisas que é só a gente mesmo que sabe, ou também não dá pra gente saber tudo, né? Então isso precisa ser amadurecido dentro da... E outro ponto, longe de mim falar que a vida que a gente tinha lá era ruim, não era nada disso, sabe? É que tem determinadas coisas que aqui entrega, que às vezes pra você ter acesso lá, ou é através de muito dinheiro, ou às vezes são coisas que não se compra.
a cultura, o multiculturalismo, o fato de você estar com diversas nacionalidades aqui, as 4 estações, porque onde a gente morava só tinha 2, quente e super quente. Eu gosto de frio, gosto de inverno, eu queria viver isso, sabe? Então isso não tem como. Eu posso ser muito rico no Brasil que isso eu não vou viver. E eu tenho tios que moram há muitos anos, desde 1998, 2020, fora do Brasil, na Europa. Claro que o trajeto deles foi totalmente diferente, eu não tem digo nada assim, a ver. são familiares que moram fora, que eu tive a oportunidade de visitar e falei, nossa, que legal, esse diferente, eu queria experimentar. Entendi. E se vocês pudessem dar um conselho aí para quem está ouvindo este vídeo em relação, analisando toda a jornada de vocês, que conselho que vocês dariam para essa pessoa? Eu falaria o seguinte, então, para você, pesquise todas as vias que podem estar abertas para você. Por exemplo, job offer para mim nunca foi uma opção. Não tem como, não é o meu perfil. Às vezes, para você que assiste, dependendo da tua área de profissional, pode ser. Então, às vezes, você acha que o Canadá pode não ser para você, a imigração não é para você, às vezes, por idade. Mas a tua área, às vezes, é de altíssima demanda aqui. O que te separa, às vezes, da job offer é só o idioma. Só o idioma. Então, assim, não é que eu falo, mas falaram para mim, só estuda francês. E eu botei na cabeça, é muita coisa aprendida. Não, é só mesmo, é só isso que te separa. Só isso me separava do ITA. Só o francês. Não estou simplificando uma coisa que é grandiosa. Mas se você realmente quer muito isso, é só isso mesmo. Sabe? Bom, o conselho que eu daria é fazer uma imigração é algo que vai muito ali do desejo pessoal de cada um, se é casal ou se é uma pessoa individual. Como o Gabriel falou, pesquise muito sobre o lugar. Não vá olhando o que é só flores. Então, às vezes, a gente floria de certa forma porque é algo muito diferente, mas nós temos que ter os olhos abertos de que o Canadá, vamos falar do Canadá, né? Também tem os seus problemas, mas aí é aquilo que até a Lúcia fala mesmo. Escolha o que é os seus problemas e quais são os seus desafios e as suas lutas. Então, o Brasil também é maravilhoso e tem toda a questão da família, da cultura e tudo. Então, é sobre a escolha que você vai fazer. Então, pesquise muito para você vir sabendo para onde você... É claro que não dá para você saber tudo, mas, gente, o máximo. Nós conseguimos organizar, claro, a gente está recém-chegado, a gente ainda está descobrindo muita coisa, mas muitas das coisas que a gente conseguiu pesquisar, estamos conseguindo conferir e também nos preparamos bem para chegar com algumas coisas um pouco organizadas para não passar aqueles perrengues iniciais, né? Então, todas as dicas, por exemplo, que a Lúcia compartilha, a gente procurou saber para ver se estava dentro da nossa realidade, se seria possível, como a gente ia fazer isso, o que ia fazer nos primeiros dias que chegasse. Então, pesquisem o máximo possível, peguem opiniões, mas dê também a sua visão e filtre o que é bom para o seu perfil, porque cada perfil é de um jeito e cada pessoa tem coisas que ela vai valorizar e que não é o que o outro valoriza. Não então, escolha uma cidade porque alguém falou que é maravilhoso. Pegue, analise, assista filtre. o que a pessoa está falando que tem de bom, pesquise o que pode ter de ruim, porque a cidade onde que a gente mora pode às vezes não ser bom para um outro tipo de perfil, assim como uma cidade do interior para nós. Pode ser boa para um, mas ruim para outro, e assim vai. Inclusive, a Lúcia foi fundamental na ajuda da escolha da nossa cidade. E eu quero saber, realmente, conte aí para as pessoas como é que eu fui parar na história de vocês, que até então eu não sabia nem da existência dos meninos. Eu não fiz parte da história deles até agora. Como que eu surgi na história? O acelerador que a professora Janete abriu, o Gabriel entrou no acelerador e ele tinha que, assim, quem tirasse a maior pontuação na nota, era um programa de 6 meses, ganharia uns prêmios. Primeiro, uma consultoria, só que a gente já tinha fechado a consultoria, mas poderia ganhar o dinheiro. Mas eu até pensei comigo lá no fundinho, né? Eu falei assim, não, mas talvez se outra pessoa ganhar vai ser melhor, porque nós já está encaminhado, então vai abençoar essa pessoa. Aí uma das outras opções seria escolher entre o seu curso e tinha uma outra coisa. E aí eu falei, não, nós temos que decidir nossa cidade, para onde a gente vai e vamos conversar. Essa oportunidade de conversar com a Lúcia, nossa, é imperdível. Ninguém melhor para conversar do que alguém que já conhece o país inteiro. Porque assim, a gente já fazia muitas pesquisas, já conversava com várias pessoas, mas eu também sempre tinha esse desejo, sabe, de saber um pouco mais e de explorar a sua experiência. Então a gente falou, não, vamos escolher o curso da Lúcia. Foi aí que a gente chegou em você, fizemos aquela videochamada que era para ser de 1 hora, né? Uma hora. Enfim, foi o nosso primeiro contato com a Lúcia, mas a gente já conhece ela desde 2021. Seguindo os stories a Roslane me mandava os stories da Lúcia.
Aí a Lúcia posta sempre 20, 30 stories ricos Essa de mulher fala informação. demais. Ela escreve muita coisa, eu não consigo ler. Aí eu falei, não, Depois ele ficava maratonando os seus stories, viu? Do tanto de isso informação é verdade. que você dava. Não é porque é ruim, tá? Porque eu tava com preguiça. Com preguiça. Com preguiça. E não era o objetivo principal, né? E aí foi assim, aí nós fizemos aquela consultoria com você, a gente já tinha ali uma visão, querendo ou não, das outras províncias, das cidades que a gente já tinha olhado, e você foi ali o ponto fundamental para desmistificar alguma coisa e para concluir um direcionamento. E hoje vocês são integrantes da nossa comunidade, né? Fazem parte da jornada do imigrante. O que vocês têm a dizer a respeito da comunidade para quem está nos ouvindo e que ainda não conhece? Que muita gente fala assim, eu até ouvi falar da comunidade da jornada do imigrante. Às vezes ela sabe que existe, tem gente que nem sabe que existe. Qual que é o veredito de vocês? Vocês que trilharam toda esta jornada, não participando da comunidade, vocês entraram depois que vocês já tinham recebido o ITA. O que vocês diriam para essas pessoas que estão nos ouvindo? Principalmente se você é uma pessoa que está pensando ainda, esse lugar é para você, porque ali você vai encontrar pessoas que estão pensando também igual você, pessoas que já estão no caminho, pessoas que estão no final do caminho, e ali tem tudo de uma forma totalmente estruturada para você que quer buscar informações. A gente aprendeu essas informações soltas durante muitos anos. Exatamente. Ali a Lúcia isso é uma coisa muito boa, ela já deixou em módulos para ti que você vai desde a sua simulação de pontos até a escolha da sua cidade. Então isso é muito fácil, você maratona tudo, você já está preparado para definir o caminho que você vai seguir, aí você corre atrás. É literalmente jornada mesmo o nome, porque você vai entrar, você vai identificar o seu perfil, vai fazer todos os processos. Então, por exemplo, tudo isso que a gente contou até chegar nesse ponto, nós vivenciamos. Na jornada você consegue já definir o seu processo imigratório, qual vai ser o seu projeto, qual vai ser a sua jornada, o que eu tenho que fazer? O marido vai fazer isso, a esposa vai fazer isso, tem que tirar isso, tem que tirar aquilo, tem que fazer documentação, e qual é o perfil qual é o programa que a gente se encaixa, né? Então, assim, é o caminho para você conseguir filtrar tudo isso. E tem o plus, porque na comunidade que tá viva no Telegram ali também, Todas tem a galera igual a né? gente que já tá aqui. Tem uma galera que tá no Brasil que quando recebe o ITA, entra em contato com a gente, principalmente porque tem figurinhas que a gente troca que, assim, só quem tá aqui pra poder dizer. A Lúcia tá em Ottawa, mas a gente tem a galera de Calgary aqui. Então a gente vive as mini comunidades espalhadas pelo Canadá e a gente sempre troca informação. Por a gente ter uma coisa em comum, que é a comunidade, a galera se dispõe, se voluntaria de dar, às vezes, aquela informação que para você que pode ser... Porque a jornada até conseguir o ITA é uma. Depois que pisa o pé aqui, há uma nova. E as informações que vêm de pessoas que já passaram por isso, eles te dão os caminhos que às vezes você não precisa bater a testa em algum deles para poder desviar, né, das pedras que tem. Inclusive, os vizinhos de vocês são outros integrantes da comunidade também, né? Sim. Temos vizinhos no prédio da comunidade. Exato, esse é um ponto que eu costumo falar bastante, que é a construção do networking. Você construir a sua rede de contatos antes de você chegar no Canadá. Por quê? Porque quando você chega no Canadá, os meninos estão sentindo na pele agora. Ter um contato é fundamental para abrir portas. E às vezes a pessoa que ainda não passou por esse processo, ela não consegue dar o devido valor, que é realmente estar cercado de pessoas que já passaram por esse processo e que, inclusive, já estão no Canadá. Essas pessoas realmente podem abrir os seus olhos para uma outra realidade, assim como os meninos passaram também. Sim. E, Lúcia, e você fez isso com a gente, porque quando a gente falou em você, em janeiro desse ano, você falou para mim, para nós dois, né? Falam com as pessoas. E nós não somos aquelas pessoas de ficar tietando os outros. Nós só fica vendo os stories, mas não fala. Então você falou, fala com as pessoas, vocês têm que falar. Ainda assim, nós não fizemos a sua tarefa 100%, mas as poucas pessoas que a gente falou, que a gente conseguiu contato aqui, foram essenciais para nossa chegada. E cada um ajudando de uma forma, sabe? Então, assim, foi essencial mesmo. E como que está sendo esses primeiros dias, primeiras semanas aí no Canadá? Vocês realmente acham que valeu a pena passar por tudo isso que vocês passaram? Olha quantas provas, quantas viagens, quantas portas fechadas na cara. Vocês acham realmente que vale a pena? Olha, com certeza. É que os objetivos são particulares de cada um, mas tudo aquilo que eu buscava encontrar aqui, até agora eu estou encontrando. Então estamos fazendo nosso primeiro mês aqui, então é muito cedo para dizer o universo de coisas que a gente ainda terá acesso baseado na nossa jornada. Então é muito pouco. Mas só por esse pouquinho,
seja pela estrutura que o país está oferecendo, os benefícios para quem tem PR fora do Brasil, que como tem antes, tem os benefícios aqui também, né? Quando eu digo o país acolhe muito imigrante. Eu tô fazendo, desde que eu cheguei, eu entrei numa turma para newcomers que te ensina toda uma base, desde como é o país, como o serviço de housing, serviços públicos, ajuda você a montar seu resumê, essas coisas para. Então, assim, são tudo coisas que o governo providencia. Então, tem a estrutura, a qualidade de vida. Então, assim, sabe? A gente não aproveitou muito ainda tudo que tem a oferecer, né? A gente já tá sem carro, então nós não saímos muito ainda. Mas graças a Deus, o local que a gente escolheu, ficamos muito felizes com ele. Deu certo, né? E aproveitamos um pouco aqui ao redor. Até o momento, estamos muito felizes. Valeu a pena, né? Mas estamos dando os primeiros passos. E um fator muito importante que eu tenho certeza que acho que tá em 100% de todo mundo que quer vir, que é um problema unânime, não importa o lugar do Brasil de onde você venha, que é a segurança, né? Tem, assim, como aqui no verão está escurecendo só 11 horas da noite, e tipo assim, eu ainda ando na rua com aquele sentimento de tô no Brasil, mas eu percebo que, assim, sabe, é inexplicável a sensação. Mas assim, gente, eu já andei de Citroën, então assim, é lotado, não tem jeito, dependendo do horário. Então é isso que eu falo assim, você vai ter que aprender a se adaptar e aproveitar as coisas boas, né? Então o clima tá sendo legal, que a gente chegou num momento em que o dia escurece muito tarde, só que isso tá fazendo a gente dormir mais tarde também, e aí acordar cedo, enfim. Mas tá sendo muito bom. Algo que a gente fez, que eu achei que valeu muito a pena, foi já ter contratado o serviço de house, resolvido o nosso apartamento antes de chegar. Eu fiquei um pouco insegura, porque eu falei, Gabriel, nós poderíamos procurar, mas depois eu vi que valeu a pena. Então a gente já chegou com o apartamento, já organizamos algumas coisas. Então esse perrengue inicial, porque querendo ou não, pode pegar aplicativo para você locomover, mas as coisas é longe, muitas vezes você não vai saber conhecer os lugares para saber onde vai, onde vê isso, onde vê aquilo. Então isso favoreceu bastante. A questão de determinados serviços que você contrata para te ajudar a chegar um pouco mais estruturado é bem particular de cada um. Para nós tivemos uma experiência boa. O lugar que a gente encontrou foi bom. E não só falando do apartamento em si, tá? Tem a questão do telefone, isso foi muito importante. Você consegue resolver antes. Então você chega com o número com internet. Nem fez diferença. Eu já troquei o número aqui, já começou a chegar um monte de WhatsApp. Uai, é você mesmo, Roslene? É você mesmo? Aí que eu fui me tocar, que quando você muda, né, aparece lá que a pessoa trocou de número. Então, assim, não teve aquele delay, aquele perrengue de você... Porque, gente, o telefone, você fica um dia sem celular, parece que você não consegue fazer nada, não consegue trabalhar. Então, assim, isso valeu muito a pena, né? O resto é estrutura. Enfim, pós-chegada agora é uma nova jornada. Exatamente, é uma nova jornada. E eu desejo uma excelente jornada para vocês, que vocês realmente conquistem tudo aquilo que estava aqui, ó, na cabeça de vocês, nos sonhos de vocês. Inclusive, Roslene pintou essa realidade que ela está vivendo. Ela mostrou um quadrinho, coisa mais linda, né, Roslene? Pintei. Quer ver? Opa! Então, Lúcia, essa questão do quadro foi uma situação assim. Eu falo que foi Deus que me mandou de presente. Inclusive, eu até tinha anotado aqui quando foi que eu pintei ele. Foi em dezembro de 24. Olha eu isso. Pintei, só que eu não fiz essa torre e nem algumas coisas aqui, ó. Porque eu falei, eu vou pintar o quadro, visualizando, assim, enfim. Eu falei, o dia que a gente decidir para qual cidade a gente vai, eu pinto alguma coisa finalizando da cidade. E aí que foi quando a gente definiu Calgary, né? Eu coloquei lá a torre, fiz aqui o chapéu, porque gente, country, povo de bota e chapéu para tudo quanto é canto na cidade. Tem mais chapéu que pessoas aqui. Enfim, tem um coelhinho aqui, mas eu acho que aqui é um esquilinho, alguma coisa assim. E aí conseguimos. Olhem isso, gente. Olha a vista do apartamento deles. É o nosso mascote. A Calgary Tower, ela é nosso mascote. E assim, foi coisa de Deus, porque eu não coloquei isso como uma previsão quando a gente estava olhando os apartamentos, porque eu falei, não é possível, vou ter que morar no centro, pagar caríssimo, né? Mas a gente não imaginava que onde a gente procurou, quando a moça veio aqui para poder olhar, eu falei, não acredito. É Deus. Então, é isso, gente. Que história linda. O que eu ia acrescentar no conselho, né? Para quem tem ali a questão da religião, né, de crer em Deus, coloque também em oração
para que ele guie cada passo. Às vezes é demorado, às vezes não vai sair do jeito que a gente quer, mas é porque Deus está cuidando. Então confie e tenha fé. É isso. Você vê que portas na nossa cara não faltaram para se fechar. E, bom, quem não conhece a minha história, todo mundo tem uma jornada, né? A minha jornada foi aqui no Canadá, minha jornada de espera foi aqui no Canadá. E como eu costumo falar para algumas pessoas, inclusive até mesmo ali na comunidade, depois que a gente passa por todo o processo, assim como você bem colocou, nós, no final de tudo, a gente consegue entender por que nós passamos da forma que nós passamos esta jornada. Então hoje eu consigo ver com muito mais clareza por que eu passei por tudo que eu passei. E aquilo que você falou, o processo de amadurecimento. Hoje eu consigo valorizar muito mais a minha vida aqui no Canadá, porque justamente eu acabei passando por isso. Então eu espero que vocês tenham gostado da história do Gabriel e da Roslene, eles que lá no começo estavam pensando em fechar o college, até bater o pé, quiseram estudar aqui no Canadá, mas ainda bem que não foi isso que aconteceu. Eles conseguiram chegar aqui no Canadá por meio da residência permanente. Como eu falo para vocês, pela porta da frente. E eles estão recebendo vários benefícios do governo, inclusive em questões de empregabilidade, networking, e isso ajuda demais as pessoas quando eles chegam aqui no Canadá, porque você consegue se adaptar de uma forma melhor. Então espero que essa história tenha sido útil. Se você gostou, já deixa o seu like aqui para nós. Se você quiser o contato da professora Janete, estou deixando em um comentário fixado aqui para você que está querendo também estudar francês para conquistar a residência permanente do Canadá. Inclusive, vou deixar também o contato do Teacher Mike. E se você quiser também fazer parte da nossa comunidade, a Jornada do Imigrante, também deixarei o link aqui embaixo, é do nosso grupo do WhatsApp, e lá que eu vou mandar mais informações para você que também quer aprender a trilhar essa jornada até você conquistar mais qualidade de vida aqui no Canadá. Se você ainda não é inscrito no canal, já considere se inscrever por aqui. Tem um botão aqui embaixo, basta você clicar nele para você se tornar um inscrito e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!